Bom, o Salmo 105 é um salmo que apresenta as obras de Deus, a grandeza de Deus. O tema dele é as maravilhosas obras do Senhor a favor de Israel. O assunto que vai ser trabalhado nesse salmo também pode ser encontrado em Primeiras Crônicas. É um livro da Bíblia, mais para trás no Antigo Testamento. Primeiras Crônicas, capítulo 16, do versículo 7 ao 22. Vamos ao salmo propriamente dito. Versículo 1. Agradeçam a Deus o Senhor. Anunciem a sua grandeza e contem às nações as coisas que ele fez. Cantem a Deus, cantem louvores a ele, falem dos seus atos maravilhosos. Tenham orgulho daquilo que o Santo de Israel tem feito. Que fique alegre o coração de todos os que adoram a Deus, o Senhor. Ter orgulho é satisfação, né? Causa alegria. Que fique alegre o coração de todos os que adoram o Senhor. Versículo 4. Procurem a ajuda do Senhor, estejam sempre na sua presença. Versículos 5 e 6, na mesma leitura. Vocês, descendentes de Abraão, servo de Deus. Vocês, descendentes de Jacó, o escolhido de Deus. Lembrem de tudo o que Deus tem feito. Lembrem dos seus grandes e maravilhosos milagres e de como tem condenado os nossos inimigos. Ele é o Senhor, nosso Deus. Os seus mandamentos são para o mundo inteiro, não é só para uma igreja específica, entende? As igrejas se apropriam da palavra de Deus e fazem dela uma marca registrada daquela igreja, e não é. Eu vou repetir, o versículo 7. Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus mandamentos são para o mundo inteiro. Porque, inclusive, essa apropriação afasta as pessoas. E as pessoas acham que passam a pensar, a entender que só aquela igreja A, ou B, ou C é a detentora da verdade. Não é. A verdade é a palavra de Deus. E não a igreja A, B ou C. Mas se você segue a palavra como ela é, aí você se torna um cristão. Ele sempre lembrará da sua aliança e, por milhares de gerações, cumprirá as suas promessas. Ele será fiel à aliança feita com Abraão e à promessa que fez com juramento a Isaac. Deus fez uma aliança com Jacó para sempre. Fez com ele uma aliança eterna. Naquela ocasião, Deus disse: eu lhe darei a terra de Canaã. Ela será de vocês para sempre. Eles eram muito poucos. Eram estrangeiros na terra prometida. Andavam de país em país, de reino em reino. Mas Deus não deixou que ninguém os maltratasse. E para protegê-los avisou reis, chegou a falar, avisar a reis. Ele disse: não toquem nos servos que eu escolhi, não maltratem meus profetas. É simples, é uma relação pessoal com Deus e o seu povo. Versículo 16. Deus fez com que houvesse fome na terra deles e deixou os seus povos sem alimento. Tem aqui a história do Egito, né? E de vários outros povos que tentaram se meter, atravessar o caminho de Deus e o seu povo. Então, mandou na frente deles um homem chamado José, que havia sido vendido como escravo. Os seus pés foram presos com correntes e no seu pescoço puseram uma coleira de ferro.
E José era um garoto, né? Era um adolescente quando ele foi vendido, José. Chegou lá no Egito, chegou jovem. Olha o tratamento que deram aqui. José ficou na prisão até que se cumpriu o que ele tinha dito lá para os pais e para os irmãos dele, os sonhos que ele tinha contado para os irmãos deles e para o pai dele. Até que se cumprisse o que ele tinha dito. A palavra do Senhor, Deus, provou que José estava certo. Aí, o rei do Egito mandou soltá-lo. O rei de muitas nações o pôs em liberdade. Não tem outra ação, não tem o que fazer, tem que cumprir a palavra. Ele o colocou como a mais alta autoridade daquela terra para governar o país inteiro. Algo imensamente improvável que isso acontecesse. José recebeu poder para dar ordens aos príncipes do reino e para orientar os conselheiros do rei. Depois, Jacó foi para o Egito e ficou morando naquela terra. O Senhor Deus fez com que o seu povo tivesse muitos filhos e o tornou mais forte do que os seus inimigos. Ele fez com que os egípcios odiassem seu povo e fez com que enganassem os israelitas, os servos de Deus. Então, Deus enviou o seu servo Moisés e também Arão, a quem havia escolhido. Eles fizeram milagres de Deus no Egito e ali realizaram coisas maravilhosas. Deus mandou uma escuridão que cobriu a terra, mas os egípcios não obedeceram às suas ordens. Ele transformou em sangue os rios do Egito e matou todos os seus peixes. Eita, meu Deus do céu! A terra do Egito ficou cheia de rãs que invadiram até o palácio do rei. As 10 pragas do Egito, ele está narrando aqui. Deus deu ordem e moscas e piolhos encheram todo o país. Em vez de chuva, ele mandou chuva de pedras e relâmpagos sobre a terra. Deus destruiu as plantações de uvas e de figos e derrubou todas as árvores. E o povo, Faraó, não cedeu. Meu Deus do céu! Ele deu ordem e vieram gafanhotos tantos que nem podiam ser contados. Os gafanhotos comeram todas as plantas, todas as colheitas do Egito. Ele matou o filho mais velho, o primogênito, né? Que foi o primeiro que nasceu, então era o filho mais velho de todas as famílias dos egípcios. Matou aqueles que eram o orgulho daquelas famílias. Então, Deus tirou os israelitas daquele país e eles levaram consigo prata e ouro. Todos eram fortes e cheios de saúde. E eram escravos, né? Faziam lá trabalho forçado. Mas vejam só, os egípcios ficaram contentes quando os israelitas foram embora, pois eles estavam com medo deles, de que acontecessem mais pragas, mais acontecimentos terríveis naquela nação do Egito. Deus pôs uma nuvem por cima do seu povo e fogo para guiá-los durante a noite. Eles pediram e Deus mandou codornas do céu, deu a eles pão bastante para matar a fome, providenciou tudo, uma providência divina. Ele partiu uma rocha e jorrou água que corre pelo deserto como um rio, pois ele lembrou da sua santa promessa feita a Abraão, seu servo. Assim, Deus tirou do Egito o seu povo escolhido, e eles saíram de lá cantando e gritando de alegria. Deus lhes deu as terras de outras nações e deixou que tomassem os campos dela.
os campos férteis, para que eles obedecessem às suas leis e guardassem os seus mandamentos. Aleluia, glória a Deus. É a providência de Deus. Que Deus seja louvado e glorificado para sempre. Amém. Shalom, Adonai, glória a Deus.